noite, gente! Já separaram um cafezinho de vocês para vocês virem aqui fazer companhia para mim? Estou procurando nossa carta do nosso tarô maravilhoso, lindo, um dos meus tarôs preferidos. Eu já falei sobre eles para vocês, sobre esse tarô para vocês, na primeira live desse quadro, que tá lá no canal do YouTube da Caixa da Bruxa, mas só relembrando, porque às vezes tem pessoas novas, né? Então esse tarô é um tarô maravilhoso, ele é um tarô surrealista, ou seja, é um tarô que ele sai totalmente fora do padrão original que a gente conhece, né? Então ele fala bastante de outras culturas, porque ele traz muitas deusas diferentes aqui para nós. Cultura romana, grega, nórdica, celta, brasileira, muitas culturas são retratadas nesse baralho, que é o tarô das deusas universais, e ele é maravilhoso. Então dá pra gente fazer um estudo bem legal, um trabalho de autoconhecimento também bem bacana, porque tem todo o mito da deusa e também o significado da carta, um trabalho com o sagrado feminino para quem gosta. Eu gosto, né? Eu adoro, então é isso. Gente, vamos começar. Estou aqui com a minha maravilhosa caneca e estou com o meu café. E vocês? O que vocês estão acompanhados aí? Hoje as Pleiades. Olha que linda esta cartinha, dá para vocês verem direitinho. As Pleiades, e quem sabe quem são as Pleiades, né? E elas vêm retratadas como deusas no arcano 17, que é a estrela, não por acaso. Daí quando eu vi, assim, eu falei, mas as Pleiades, elas não necessariamente são vistas como deusas. Mas quando a gente vai ver na mitologia grega, a gente encontra o mito delas, né? Porque geralmente a gente entende as Pleiades como só a constelação. A gente não tem muito conhecimento, são chamadas de subdeusas, né? Então elas são deusas da mitologia que não são tão conhecidas assim, o mito delas, né? Então a gente fica sem saber. Mas, na realidade, elas são tidas como deusas também. 7 deusas, 7 irmãs. Então, alguns mitos falam que são 9, outros falam que são 7. Por quê? Pela quantidade de estrelas que tem nessa constelação, tá? Então, vamos começar primeiro falando sobre o arcano 17. O arcano 17, pessoal, ele é um arcano maravilhoso. É um dos arcanos preferidos, assim, do tarô, né, pra mim. Eu sempre gostei muito dessa carta, eu sempre me identifiquei muito. Por quê? Porque o significado dela é muito profundo. Na minha opinião, ela é um arcano, na minha opinião, tá? Ela é um arcano que ela engloba muitos outros arcanos, até mesmo os anteriores. Por quê? E no meu curso de tarô eu explico isso, viu, gente? Quem fez curso comigo, quem é aluno meu, vai identificar isso. Quando a gente vai aprender o tarô, a gente percebe que tem uma estrutura, né? Isso eu já falei várias vezes para vocês. E essa estrutura, ela forma um caminho, uma jornada. Muitos autores, pesquisadores, eles se debruçam no estudo dessa jornada, chamado de jornada do louco, né? E tem aí muitas formas da gente ver esse caminho, né? Dentro da forma que eu trabalho, a gente divide o caminho do tarô, dos arcanos maiores, em 3 partes, né? Em 3 fases desse caminho. Cada fase termina com uma carta. Então, a torre, o arcano 16, ele termina a fase do meio, né? Que seria o reino da realidade terrena, aqui, a nossa realidade, né? A consciência. E do arcano 17 até o arcano 22, até o arcano 21, nós temos então o reino da realidade espiritual, do reino celestial, né? E então, a partir daí, as cartas elas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Por quê? Porque elas entram numa seara espiritual muito mais profunda, dentro e fora de nós, né? Lembrando que o tarô, ele vai muito além de uma ferramenta para adivinhar o futuro. Isso também eu sempre falo em outros vídeos, mas eu sempre reforço, não só para pessoas novas, mas também para a gente não esquecer que o tarô ele é muito mais do que uma ferramenta, né, de adivinhação. Na realidade, eu acho que essa palavra ela já está até um pouco batida para o que o tarô realmente é, né? Adivinhação é uma palavra que restringe bastante o tarô, porque ele é toda essa jornada. Então, a partir do arcano 17, as coisas vão ficando mais profundas. E o arcano 17 é a estrela, é a primeira carta que a gente acessa, que a gente tem conhecimento, que a gente se depara quando a gente entra no reino celestial, da fase da nossa caminhada no tarô.
Então, a partir dessa carta, tudo vai ficando mais denso, tudo vai ficando mais espiritual. E a exigência que esse caminho, que a última etapa do nosso caminho faz para nós, é justamente a gente conseguir trazer para a consciência, trazer para a nossa realidade aqui e agora, tudo o que a gente aprendeu nos 16 arcanos anteriores. Por isso que a torre, ela é a destruição, ela é a dissolução de tudo aquilo que a gente conheceu antes. Porque a partir do arcano 17, as coisas começam a ficar mais profundas, as coisas começam a responsabilidade é mais exigida da gente, né? Daquele que mais se sabe, mas é exigido. Por quê? A gente passou os 16 arcanos aprendendo, e daí a gente passa pela morte, a gente passa pela torre, a gente passa por diversos arcanos, o enforcado, que são desafiadores, que trazem para nós a noção de fim, de sacrifício, de morte, de destruição, de mudança, de transformação, para então no último nível do nosso caminho dentro da jornada do tarô, a primeira carta que a gente encontra, que a gente se depara, é a estrela, que é, na verdade, toda esse aprendizado trazido para a nossa consciência e então transformado em ação. A estrela, ela está muito ligada com a nossa conexão com o nosso eu divino, com o nosso eu Deus, com o nosso eu deusa, com aquela divindade, aquele filete divino que existe dentro de nós, porque somos parte do todo. E toda essa questão de ser parte do todo é um ensinamento que a gente aprende na estrela. Na verdade, o tarô inteiro, ele traz essa temática do tudo no todo e o todo no tudo, ou seja, tudo uma coisa só, somos todos um, né? Então, Deus sou eu e eu sou Deus. Então, na minha apostila de tarô, para os meus alunos, né? Nessa carta eu coloquei uma frase, assim, porque as apostilas eu faço bem bonitinho, né? Eu coloco várias cartas de vários decks, enfim, pra gente ver a simbologia, pra gente conhecer outros baralhos diferentes. Coloco lá uma música relacionada com aquele tarô, com aquele deck, com aquele baralho, com aquela carta em específica, para que a gente traga isso pra nossa realidade. E quando eu acho alguma frase ou algum texto complementar que fale mais da carta, que exemplifique melhor o que ela quer dizer em essência, eu coloco lá pra gente fazer um pontinho de reflexão. E nesse arcano, na apostila dos meus alunos, está escrito assim: o olho pelo qual eu vejo Deus é o mesmo olho com que Deus me vê. E é exatamente isso a estrela, é você entender essa conexão que existe entre o micro e o macro. É você entender essa conexão que existe entre Deus e eu, entre os deuses e eu, né? Então, nós que somos bruxos e bruxas, nós temos as práticas diárias de conexão com essas divindades, com a deusa e com Deus, e com as deusas e deuses, divindades e seres e espíritos e tal, que vocês têm no seu caminho. Então, é a gente entendendo que a gente não é separado dessas divindades só porque elas são deuses e deusas. Que a gente não é separado dessa divindade porque ela não está num trono. A nossa divindade, ela é imanente, ela está aqui, ela está agora. A gente pode interagir com a nossa divindade. Como? Por meio da chuva, por meio do sol, por meio da lua, por meio do frio, por meio das dificuldades da nossa vida, os sofrimentos, eles também são os deuses, os desafios, os obstáculos. E também por meio das bênçãos, né? Os deuses, eles são tudo isso na nossa vida. Os nossos desafios internos, as nossas provações e também os pontos bons dentro de nós. Então é a gente entender que eu e Deus não existe separação. E aí eu trazer isso para minha consciência, né? A carta da estrela, ela trabalha muito com a questão da inspiração. Né? O que seria quando a gente fala assim, estou inspirada, né? Então eu fiz uma peça bonita para o meu ateliê porque eu estou inspirada, porque eu fiz essa caneca maravilhosa porque eu estou inspirada, né? Inspirada do quê? O que é inspirar, né? É a gente puxar o ar, é a gente trazer para dentro. E daí a gente pode também entrar em outras questões, até entrando numa questão mágica dos 4 elementos, né? Que a gente trabalha muito a questão do elemento ar, quando a gente traz o ar para dentro e solta, né? Tem toda uma questão aí até ritual e mágica, só no ato de respirar. Mas isso a gente acha que está separado com o arcano, mas não está. Quando a gente vai estudar o arcano 17 em profundidade, a gente vê que a ligação do elemento ar
com a estrela, ela também é válida, ela também existe, porque o ar, ele também está ligado com os pensamentos, ele também está ligado com todo o nosso processo criativo, e isso também está ligado à inspiração. Só que quando a gente está inspirado, é quando a gente põe para fora todo o nosso potencial criativo, é quando a gente cria algo que vem de nós. É quando a gente cria algo que tem uma parte muito importante de nós mesmos. Então, quando estamos inspirados, é quando estamos em conexão com aquilo que há além dentro de nós mesmos. E então conseguimos materializar isso de uma forma física, seja isso num desenho, numa peça, num projeto, num filho, em qualquer outro tipo de coisa que você crie, partindo de você, da sua essência, daquilo que vem de dentro, daquilo que é essencial para você e daquilo que te conecta, né? Porque se você põe para fora, é porque dentro de você também existe essa conexão. E inclusive a estrela fala exatamente isso. Você precisa estar conectado para colocar para fora. Você precisa entender que tudo é uma coisa só. Você precisa entender que não existe separação entre você e o universo, entre você e Deus, entre você e os deuses, e tem que trazer isso não só para sua consciência de eu sei disso. Não, se você sabe, mas você não coloca isso na sua vida de nenhuma maneira, seja criando, seja orando, seja meditando, então você não sabe. Porque saber, né, ter o saber só acumulado, não adianta nada. Então a estrela, ela vem falar muito disso. Ela também é uma carta das musas inspiradoras, né? Por quê? Porque ela está ligada também à inspiração, né? Essa questão da a inspiração, então, ela vem falar que é a conexão com a divindade interna que traz para você essa capacidade de inspiração, de criar, de ter a criatividade. Ela também está muito ligada à esperança de uma vida melhor, assim como também a gratidão, né? Ela é uma carta de muita gratidão. Então, assim, a estrela, ela é uma carta também de cura, né? Quando a gente fala de curas espirituais, do processo do autoconhecimento, tá, gente? Essa carta, ela é maravilhosa. Ela é linda, ela é completa e complexa. Quando a gente fala, estrela e tal, só que ela é uma carta que ela abrange muitos pormenores, muitas questões, né? Uma carta muito, muito profunda, porque ela fala muito do que é espiritual e ela fala muito da gente trazer este espiritual para o nosso físico de alguma maneira. E a gente fala que ela é linda e tal, mas ela não é um processo fácil de acontecer, até porque a gente precisa passar pelos 16 arcanos anteriores primeiro e passar pela destruição da torre. Se a gente não passa pela destruição do arcano 16, que é a torre, a gente não vai conseguir alcançar a estrela. Entendem por que o tarô é uma jornada? Se a gente não aprende a lição anterior, a gente não pula para a carta seguinte. Então, se a gente não passou pela destruição da torre, que é a destruição dos nossos paradigmas, que é a destruição de... Olha meu gato, meu gatinho, o bumbum do meu gatinho. Se a gente não passou por essa desconstrução, e essa desconstrução do arcano 16, e quem não assistiu, assiste aí a Torre e a deusa Morrigan, muito legal, uma deusa celta maravilhosa da destruição e da morte, muito poderosa, rainha. Então, se a gente não passa por essa desconstrução, dificilmente a gente vai acessar a estrela no nosso caminho, porque a estrela, ela precisa de lugar, de um terreno fértil, um terreno limpo e um terreno vazio para que ela possa se concretizar. Porque ela é justamente essa conexão que a gente tem com o todo. E às vezes essa conexão, ela transforma, ela cura, ela muda, ela cria. E é exatamente essa a essência da estrela, a união com aquilo que há além, o encontro com a gente mesmo, o encontro com o nosso eu divino, que nada mais é do que o autoconhecimento proporciona para nós, que é o encontro com a gente mesmo, inconsequentemente o encontro com a divindade, tanto interior quanto exterior. A inspiração, a cura, a guia, né? A gente fala também a estrela guia, né? É uma carta também que é tida como um direcionamento, né? A gente se guiar pelo que existe dentro de nós. Então, que nós mesmos aprendamos a ser os nossos próprios guias, né? Tem aquela história da estrela guia. Eu lembro até hoje da novela que teve no anos 2000. Olha, isso daí eu denuncio a minha idade, né? Mas que se chamava A Estrela Guia, com a Sandy. Eu gostava muito, muito, muito. Eu lembro até
da musiquinha que cantava naquela novela. Mas é bem isso mesmo, é a estrela que guia o nosso caminho, o nosso destino. A estrela também pode falar do destino, né? Da gente concretizar o nosso destino e deixar-se guiar por aquilo que existe dentro de nós, que é a nossa porção divina, que é aquele que sabe tudo, né? Por que é aquele que sabe tudo? Porque é aquele que está conectado com o que há além, com a consciência universal, que nada mais é do que parte de nós mesmos também, porque somos filhos disso, né? Temos o filete disso dentro de nós. Somos feitos dessa energia primordial universal. Muito basicamente, assim, essa é a estrela, tá? E ela tem um significado muito legal dentro da bruxaria, dentro do nosso caminho espiritual, que já já a gente vai falar da ligação do tarô com a bruxaria. Vamos falar um pouquinho agora das Pleiades, que eu estou ansiosíssima para falar, porque é atípico, divindades, deusas pouco conhecidas. Então eu adoro trazer informações novas para vocês aqui e vamos falar um pouquinho delas, tá? Antes disso também é importante ressaltar que a estrela, justamente por essa questão da conexão com o que é além, com os deuses e tal, não é só uma conexão interior não, tá, gente? Ela também vem significar e simbolizar uma conexão exterior. Então, dentro de um caminho espiritual... Eu já dando spoiler, já adiantando já o conteúdo da live, que era pra falar isso no final, hein? Com a ligação da bruxaria, mas eu tô falando agora. Dentro de um caminho espiritual e etc., a estrela ela também pode simbolizar a companhia de seres espirituais na nossa caminhada. A companhia de ancestrais, amigos espirituais, guias, principalmente guias espirituais dentro do nosso caminhar, tá? Vamos falar das Pleiades agora. As Pleiades, pessoal, a gente conhece muito mais pela mitologia grega, que foi quem aí difundiu esse mito. Tudo a gente conhece pela mitologia grega, né? Mas as Pleiades, elas estão em muitas culturas. Os maias, os persas, os chineses, os celtas, muitas culturas relatam esse contato com essas Pleiades, chamadas de Pleiades, mas até os Maori, né? Os Maori lá da Nova Zelândia, né? Que é o povo nativo da Nova Zelândia, né? Lá da Moana lá. Existe realmente toda essa questão das Pleiades serem divindades, deusas para várias culturas, né? E o que são as Pleiades? Elas são uma constelação grande. Na verdade, elas são um conjunto de estrelas. Um conjunto de estrelas dentro da constelação de Touro. As Pleiades, elas ficam mais ou menos... Em algumas fontes, a gente vai achar que ela fica mais ou menos no ombro do Touro, da constelação de Touro. Em outros, nós vamos achar a informação de que fica bem no rabo, né? Na cauda, no final da cauda do Touro. Então, diverge um pouco essa informação, assim como diverge também a quantidade de estrelas. Então, tem gente que fala que é 7 estrelas, assim como as 7 irmãs da mitologia grega, tanto que aqui a gente vê 7 mesmo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente vê 7 estrelas aqui, que são as 7 irmãs, mas também em algumas fontes a gente vai achar que são 9 estrelas. Porque na realidade, pessoal, nesse ponto do céu, existe um grande aglomerado de estrelas ali. Não só as Pleiades, existem outras constelações, né? Constelações dentro de constelações. Então as Pleiades, elas são uma constelação dentro da constelação de Touro. E ainda existe outra que está na cabeça do Touro, que é tido como irmãs distantes, né? Mas irmãs distantes dentro da mitologia mesmo das Pleiades, que estão as Íades, que ficam na cabeça do Touro, né? Dentro da mitologia grega, cada estrela é uma deusa, cada estrela tem o seu próprio nome. As Pleiades, que é essa constelação, elas ficam no chamado céu profundo, né? No escuro do céu profundo. O que seria esse céu profundo? O céu profundo, astronomicamente, para a astronomia, o céu profundo, pessoal, ele é o lugar do céu mais escuro e mais distante da Terra, onde o que a gente consegue de informação, o que a gente consegue saber desse céu profundo é só informações tiradas de telescópios espaciais, como por exemplo o telescópio Hubble mesmo, que ele já fotografou
registrou várias coisas universais do universo, como galáxias, aglomerado de galáxias, aglomerado de estrelas, nebulosas, buracos negros, todas esses fenômenos estelares mais distantes, que ficam mais distantes da Terra, né? Assim como as Pleiades, esses telescópios espaciais eles conseguem fotografar, mas essa é a única maneira, né? Embora as Pleiades elas sejam um aglomerado de estrelas que dá pra gente ver a olho nu, né? Então, como é que a gente consegue ver as Pleiades no céu a olho nu? Inclusive, eu achei uma fonte que falava que antigamente, nos povos ancestrais, que se norteavam pelo céu, né? A gente sabia disso, que a maioria dos povos ancestrais, eles tinham um calendário lunar, ou então lunisolar, né? Que é juntamente o movimento do Sol e o movimento da Lua, que determina ali o fechamento de um ciclo, o fechamento de um ano para aquela civilização, e eles se norteavam muito pelo movimento das estrelas no céu, né? Então eles sabiam os ciclos sazonais, eles faziam rituais, tudo de acordo com o movimento das estrelas no céu. Então as Pleiades, elas eram muito importantes, elas eram um marco, assim, no céu ancestral, podemos dizer assim, né? E eu vi uma fonte que falava que as Pleiades, elas faziam parte até mesmo de um rito de passagem de várias culturas antigas, onde era para ser escolhido um guerreiro, né? Então, o guerreiro que conseguisse ver as Pleiades a olho nu no céu, ele era tido como um sinal dos deuses que ele poderia ser um guerreiro bravo, um guerreiro forte, que poderia lutar e vencer todas as batalhas, assim como os navegantes, né? E olha que legal, as Pleiades, essa constelação, do grego, o nome Pleiades é do próprio grego, que deriva de ou muitas, né? A origem dessa palavra quer dizer muitas ou um monte, aglomerado, né? Aquela coisa em quantidade. E também quer dizer navegação, navegantes, toda essa questão do mar, da navegação. E olha que legal, essas estrelas, elas eram então um ponto de partida para os navegantes. Então, com certeza, né, a hora que a gente se depara com essa informação, a gente pensa, bem, então com certeza os navegantes daquela região, eles se norteavam pelas Pleiades para saber onde eles iam, o destino deles no mar. Então, aí a gente já entra no mistério do Arcano 17, que é a estrela guia. A estrela que guia até o destino, a estrela que guia o nosso caminho, é por aqui que a gente tem que ir, né? Porque as Pleiades estão por aqui. E sabe o que eu lembro muito legal, né? No desenho, é que eu tenho filho, né, gente? Então, eu falo de Moana, de desenho o tempo todo. E porque Moana é um desenho, assim, muito pagão, né? Moana é um desenho pagão. E se vocês não assistiram, assistam, que vale muito a pena. Então, assim, na hora que o Maui, né, ele faz assim, se norteie pelas estrelas pra achar Decá, Defite e tal. Daí ele faz assim no céu e ele consegue ver ali o caminho pela constelação, né? Então a gente consegue assim entender que as Pleiades no céu, elas eram muito importantes para os povos antigos. Elas marcavam ritos sazonais, marcavam rituais de passagem, marcavam o ponto de destino numa navegação, eram um tipo de mapa, né, para aquelas pessoas que navegavam. E elas eram muito importantes. E cada uma tinha um nome, né? Elas são filhas, como deuses, então, elas são filhas de Atlas, que é, então, o deus da mitologia grega, que é o deus do mundo, né? Que suporta o planeta Terra. E Pleione, que é uma Oceânide, filha de Poseidon. Ela e suas 7 filhas, né? Esse é o mito. Pleione e suas 7 filhas, elas se refugiaram nas estrelas, né? Zeus refugiou elas nas estrelas, mandaram elas para o céu virar estrelas, porque Órion, né, o guerreiro Órion, que é inclusive a constelação que está à frente de Touro. Já repararam nisso? Vocês sabem ver essas constelações? Vocês sabem ver essas estrelas? Porque ela é vista a olho nu, gente. As Pleiades são vistas a olho nu para nós, principalmente no verão, viu? No verão a gente consegue ver as Pleiades. Então Órion, né, na mitologia, ele é um guerreiro que ele ficava perseguindo as Pleiades e Pleione, sua grande beleza. Então Zeus disse o seguinte, bem, então eu vou refugiar vocês, já que vocês estão fugindo desse cara e tal, eu vou colocar vocês no céu.
e ele foi e colocou elas no céu. E lá, então, por que são 9 estrelas? Porque é tido as 7 irmãs, né, as 7 Pleiades, mais Atlas e Pleione, que são os pais. Então, muitas vezes nas nossas pesquisas, a gente pesquisa assim, Pleiades, mitologia grega, a gente vai achar que são 9 estrelas muito brilhantes no céu. Algumas são mais brilhantes, outras nem tanto, mas ali a gente vê um conjunto de 9, que mais afastado do aglomerado, assim, tá Atlas e Pleione, que são 2 estrelas, uma do lado da outra. E mais acima, a gente consegue ver um aglomeradinho de umas 5 estrelas bem brilhantes e mais 2 menos brilhantes, que são as Pleiades. Então, são os seus pais e as Pleiades um pouquinho mais acima, né? E como eu disse, são vistas a olho nu, e para a gente conseguir ver elas, é só a gente tentar encontrar o cinturão de Órion no céu. E qual é o cinturão de Órion no céu? Lembra que eu falei que a constelação de Órion, ela fica à frente da constelação de Touro no céu? Então, olha só, o cinturão de Órion, pessoal, é a nossa famosa Três Marias. Sabe quando, cadê as Três Marias no céu? É aquelas 3 estrelinhas, uma seguida da outra. Aquilo é o cinturão de Órion. Seguindo o cinturão de Órion, a gente consegue ver um pouco mais à frente uma das estrelas mais brilhantes da constelação de Touro, que faz o olho de Touro, que é uma estrela muito brilhante no céu, pessoal. Muito brilhante, que é Aldebaran, o nome dessa estrela, e um pouco depois de Aldebaran, que é uma estrela super brilhante, que é um ponto de referência para que a gente encontre as Pleiades, né? Então tem as Três Marias, que é o cinturão de Órion, Aldebaran, que é o olho de Touro, do Touro, e mais à frente a gente consegue ver as estrelas das Pleiades, né? Fisicamente falando, pessoal, as Pleiades, elas são estrelas basicamente massivas, e elas são compostas de hidrogênio, não vou lembrar agora, pessoal, mas é basicamente hidrogênio e íon, né? Então elas orbitam ali, dizem até que elas orbitam ali um sistema muito maior, né? Um sistema solar maior. E elas são, assim, muito mais brilhantes que o Sol, que o nosso Sol. São muito mais brilhantes, elas estão a 340 milhões de anos-luz da nossa Terra, e elas se movem a 40 quilômetros por minuto. Então, assim, elas não estão paradas. E entendem por que era importante o movimento delas no céu para aqueles navegantes, para aqueles povos antigos? Porque eles se norteavam realmente. Era a estrela guia deles ali. E por isso que quando a gente olha para as Pleiades, a gente consegue ver um brilho azulado nelas. Porque elas são feitas basicamente de íons e, né, gases e hidrogênio. E também ali no meio dessas constelações, quando a gente aproxima, assim, né, quando a gente vê fotos do telescópio Hubble, por exemplo, delas aproximadas, a gente consegue ver que elas têm tipo um nevoeiro em volta delas, que elas são meio embaçadinhas, não é claro, né? E esse embaçadinho são as nebulosas, né? As nebulosas, elas também são poeira, né? São nuvens de gás de poeira estelar. Então, as Pleiades, elas têm as próprias nebulosas dela, né? Inclusive, a constelação de Touro também tem uma nebulosa própria. Eu adoro estudar as constelações, eu adoro estudar o céu. Então, quando eu percebi, né, que o arcano 17 era as Pleiades, né, e cada uma tem o seu nome que eu vou falar para vocês aqui, porque cada uma é uma deusa, e depois vocês pesquisem cada uma delas para vocês verem. Eu fiz total ligação e achei que tem total sentido o arcano 17 com essa constelação. Existem muitas deusas que são chamadas de deusas estrela em várias civilizações. A própria Inanna, a própria Ishtar, só que daí elas têm ligação com o planeta Vênus, mas também é chamada de a estrela da manhã, né? A estrela vespertina, a estrela que guia, a estrela do ser, aquilo que brilha, né? Aquilo que chama atenção. E dentro desta constelação de Pleiades, pessoal, a gente tem algumas estrelas que se destacam, que elas são mais brilhosas do que outras. E daí, dentro da mitologia, dizem então que elas são as deusas em evidência, que teve até mesmo uma dessas irmãs que casou com um mortal. E então, por isso, ela não é vista dentro dessa constelação, porque tem como eu falei, tem estrelas que são mais brilhantes dentro da constelação de Pleiades, então elas ficam mais em evidência, né? E tem uma em específico que ela não é muito aparente, que na realidade não dá nem pra gente ver direito. Então, no mito, né, explica que todas as deusas, né, as Pleiades, depois que elas foram pro céu,
elas acabaram se relacionando com deuses depois, né? Então, uma delas se relacionou com Júpiter, outra se relacionou com o próprio Poseidon, outras com Zeus, outra com... como é o nome dele? Adonis, e tiveram outras personalidades, outros deuses e deusas da mitologia grega que elas acabaram se relacionando, tiveram até filhos, né, com esses deuses. Mas teve uma em específico, uma das 7 irmãs, que casou com um mortal. Então ela não é vista na constelação de Pleiades, tá? Então, as Pleiades, pessoal, são 7, como eu falei pra vocês. Então, são 7 aglomerados. É um aglomerado de estrelas com 7. E depois, mais 2, mais afastadinho, que é Atlas e Pleione. Que aqui a gente vai ter a deusa Asterope. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Merope, Electra. Quem sabia, gente? Quem sabia que Electra era uma Pleiade? Eu não sabia. Eu fui descobrir nas minhas pesquisas, eu achei o máximo, porque dentro da terapia e da psicologia a gente estuda muito Electra. Por quê? Por causa do complexo de Electra. A gente tem o complexo de Édipo, né? Que é aquele que... Não, é Narciso. Não, é Édipo mesmo, né? Que é aquele que se apaixona pela mãe. E a gente tem o complexo de Electra, que é aquela menina, a filha, né, falado psicologicamente, é a filha que se sente atração pelo pai. Né? Então, psicologicamente falando, isso é natural de uma criança e tal, o reconhecimento com o sexo oposto começa com os pais e tal. Sim, é natural, né? Mas dentro da psicologia a gente fala que é o complexo de Electra, que é quando ela se encanta pelo próprio pai. Né? Então, é muito interessante, pessoal, a gente pegar cada uma dessas deusas. Porque cada uma é uma, tá, gente? Só que, olha que incrível isso que eu vou falar pra vocês agora. Cada uma é uma, só que dentro da mitologia, e até fazendo uma ligação com a própria, podemos dizer, o conhecimento astronômico, não poderia falar nem astrológico, tá, gente? O conhecimento astronômico das Pleiades, desse aglomerado, dessa constelação, ensina pra nós que é o seguinte: tudo é uma coisa só. Porque, cientificamente falando, existem pesquisas que provam que aglomerados de estrelas no céu profundo, tá, gente? Que é o que eu já expliquei pra vocês no começo da live. E não é só uma pesquisa, e não é só com um aglomerado de estrelas, ou seja, não é só com a constelação de Pleiades. Existe também outros aglomerados e outras constelações que isso também acontece. Mas que quando estrelas, muitas estrelas, elas se aglomeram juntas ali, num ponto só, ou em torno da galáxia, de uma galáxia, ou em torno de um sistema solar maior, não importa. A partir do momento que esses corpos celestes, eles se aproximam e se juntam e ficam ali juntos, né? É provado cientificamente que existe uma inter-relação e uma ligação entre esses corpos celestes entre si. Então é como se aquilo fosse um sistema. Entendem? É um sistema, não é só um aglomerado de estrelas avulso e aleatório que tá ali, por coincidência caiu uma pertinho da outra e fez ali um desenho, que é o desenho da constelação. Entendem? Que as constelações, por isso que elas são importantes, por isso que elas são mágicas. Por isso que existe aí várias formas da gente se trabalhar com estrelas, até mesmo magicamente. No canal do YouTube da Eileen Down, da TCS, do Tradição Caminho das Sombras, tá, gente? Tem uma live muito legal explicando sobre o trabalho que ela fez, que ela desenvolveu, magicamente falando, dentro do caminho dela para com as estrelas, muitas estrelas. E é maravilhoso, eu recomendo que vocês assistam, porque tem a ver com a magia estelar. E quando a gente vai falar de magia e tarô, e para trabalhar com estrelas, que também são seres e etc, e daí a gente vai entrar em outro papo, a gente podia fazer uma live só disso, tá? Mas enquanto a gente não faz, assistam lá a live da Eileen Down no canal dela lá no YouTube, e também tem uma ou da Lua Serena ou do Instituto Mãe Terra, que também fala sobre magia estelar, conexão com estrelas, e porque essas estrelas elas são deusas, ou no máximo, no mínimo, não sei como eu colocaria isso, mas seres celestiais, né? Então a gente pode sim fazer conexão e devemos fazer conexão. Então,
toda essa questão da magia estelar e tudo, isso é muito incrível. E tem tudo a ver com o Arcano 17, que ensina o quê? O que eu estava falando para vocês que ensina antes? O Arcano 17, um dos maiores mistérios que ele vem passar para nós é a unicidade com o universo. A unicidade que a gente encontra na conexão da divindade interior com a divindade exterior. A gente entender que não existe uma separação. A gente entender que, na realidade, a separação está na nossa cabeça. Mas a partir do momento que a gente traz para a consciência que tudo é uma coisa só, que o olho que eu enxergo Deus é o olho que Deus me enxerga, então aí a gente atingiu a unicidade, pelo menos por um instante, pelo menos por um momento. A estrela, o ensinamento dela, o maior mistério da estrela é a gente entender isto. Por um momento na nossa caminhada, no nosso dia, a gente fala, não, me sinto um com o que há além, com o que eu chamo de Deus, com o que eu chamo de deusa. E é muito interessante a gente fazer essa conexão do arcano com o próprio estudo astronômico dessa constelação, que é o quê? A tese de que constelações e aglomerados de estrelas, elas são um sistema. Elas não estão ali aleatórias. Uma depende da outra e elas estão ali interligadas, elas estão ali em comunicação, né? É um sistema ali entre elas. Por isso que é chamado de 7 irmãs, tá, gente? Então tem Asterope, Merope, Electra, Seleno, Taygete, Maia e Driope, né? Então, as mais brilhantes, que são as mais em evidência, é Electra, Alcione e Maia. Alcione, às vezes ela muda de nome, tá, gente? Então, a gente tem que ver aí. É muito interessante a gente pesquisar sobre cada uma dessas deusas, porque daí a gente consegue ir ainda mais a fundo no que significa essa constelação. Eu não fiz isso aqui, por quê? Porque ia ficar uma live muito grande. E a proposta desse quadro é ser mais ou menos meia hora, 40 minutos de explicação ao todo. E eu acho que, inclusive, a gente às vezes passa do tempo, porque tem muita coisa para falar. Então, se eu fosse falar de cada uma dessas deusas, ia ficar muito extenso. Então, eu trouxe aqui para vocês esse conhecimento e eu deixo a cargo de vocês pesquisarem cada uma dessas deusas. Eu espero que vocês tenham se interessado, porque é muito, muito legal e dessa maneira a gente consegue expandir a nossa compreensão sobre o arcano e também a nossa compreensão sobre a mitologia de cada uma dessas deusas e talvez até trabalhar, né? A gente fazer esse trabalho de juntar um conhecimento com outro conhecimento, no caso o tarô com mitologia, que é o que a gente faz nesse estudo do tarô das deusas universais, é algo muito agregador, né? Porque a gente então abre o nosso leque de estudo, de conhecimento e também de vivência. Porque quanto mais a gente sabe, mais material e ferramenta a gente tem para trabalhar. Sabine Marques falou assim, no meu caminho não conhecia isso e sempre pensei na importância que teriam as estrelas. Muito se fala de sol e lua e pouco de estrelas. Que aula! Muito obrigada, que bom que você gostou. É interessante a gente notar que todo mundo fala do pai sol, do grande astro, mas ele é uma estrela, né? Então, assim, a gente não se atenta a isso, a gente deixa passar despercebido. Mas existe, sim, todo esse trabalho com a magia estelar. Inclusive, existem várias constelações e várias estrelas que são muito importantes dentro da mitologia de alguns deuses, dentro do caminho de alguns povos antigos, que são os mesmos povos que nós bruxos tentamos sempre resgatar os conhecimentos ancestrais. E a estrela, no nosso caminho espiritual, o que é no nosso caminho como bruxos e bruxas, né, gente? Bem, a estrela, foi como eu comecei falando, ela é um marco dentro do caminho da bruxaria. Por quê? Porque ela marca aquele momento onde você já atingiu um estágio de autoconhecimento e de experiência vivencial e você consegue atingir esse limiar entre a realidade terrena e a realidade divina. Entendem? Que é como se a gente atingisse alfa. Quando a gente medita, então a gente não está nem dormindo nem acordado, a gente está em alfa. Então a estrela, ela é exatamente esse limiar no nosso caminho. Quando a gente consegue falar, não, peraí,
Eu tô consciente, eu sei que eu sou eu, mas eu também sei que eu sou além disso. E eu consigo trazer isso para minha caminhada, eu consigo trazer isso para nossa vida. Então, a estrela ela já é um momento onde a gente já está um pouquinho mais avançado no nosso caminho, onde a gente já está um pouquinho mais avançado no nosso conhecimento, e a gente então tem essa epifania, podemos falar assim, desse momento que às vezes é raro, viu, gente? Às vezes é raro esse momento onde a gente consegue essa conexão, onde a gente sente de maneira visceral que tudo é uma coisa só. Porque a estrela, ela não é só, senti uma conexãozinha aqui, atingi a estrela. Não, a estrela, ela é aquele boom de conexão. Tanto que ela se materializa em alguma coisa, ela é a carta dos artistas também, porque ela sempre se materializa, esse instinto criativo, esse potencial que é trabalhado, ele sempre se materializa de alguma maneira. E geralmente se materializa através da arte. Então também é uma carta dos artistas, né? A musa inspiradora, que inspira o poeta, que inspira o artista. E também a estrela guia. Então também é um momento no nosso caminho que a gente também pode estar acompanhado de vários amigos espirituais, deuses, deusas do nosso caminho, ancestrais, que podem nos guiar naquele momento no nosso caminho, né? Então já é um momento no nosso caminho onde a gente já está um pouquinho mais à frente, onde a gente está trabalhando bastante questões internas, questões de elevação de consciência, né? Até mesmo as questões de magia. A gente também trabalha bastante no nosso caminho a questão da cura, de trabalhar com a nossa sombra e deixar aquilo que é divino em nós nos guiar, né? Guiar as nossas criações na nossa vida, as nossas materializações, que a gente materialize, que a gente traga para a nossa realidade aquilo que a gente consegue alcançar com a nossa consciência na nossa prática espiritual e mágica, na nossa conexão com os deuses. Isso é a estrela. E trazer, né? Concretizar transformações através dessa conexão. A estrela ela tem muito a ver com a cura interna. Então pode também simbolizar um momento no nosso caminho onde nós estamos num processo de cura de feridas passadas, de cura de tudo que a torre destruiu, de reestruturação e restituição, reconstrução do nosso próprio caminho, dos nossos padrões mentais, emocionais, espirituais, físicos, né? Então ela é esse momento bom, mas em nenhum momento ela vem falar que isso é fácil ou que vai ser algo recorrente. A conexão com a estrela é uma conexão advinda de experiência, tempo, conhecimento e esforço. Porque nada mais é do que o seu mais verdadeiro encontro com você mesmo. E dessa maneira a gente entende que somos um com o universo, um com os deuses. E a partir de então, a partir do arcano 17, a gente começa a entrar em mistérios mais profundos dentro do tarô, até chegar no arcano 21, o mundo, e recomeçar a nossa jornada com o zero, o louco. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Compartilhem esse vídeo com quem vocês quiserem, com quem vocês acharem que vão gostar desse assunto. Tarô, bruxaria, astronomia, deusas, deuses, mitologia grega e tudo mais. E deem uma forcinha aí pra mim, tá bom, meus amores? Na semana que vem, a gente vai vir com o arcano 18, a lua e a deusa grega Selene, a deusa da lua, que também tem muito para falar dela, porque ela é uma deusa grandiosa e uma deusa que tem muito assunto, viu? Tem muita coisa, muita polêmica, muita divergência e é maravilhoso. Eu espero que vocês me acompanhem também. Espero que vocês tenham gostado, eu amei, muito obrigada pela companhia. Uma boa noite, um ótimo final de semana para vocês, cheio de magia e bênçãos. Um grande beijo, até a próxima!